O vídeo desta semana é sobre a minha viagem à Polónia e aos campos de concentração de Auschwitz. Esta viagem, como podem calcular, é bastante impactante, é uma coisa muito intensa de se viver e, no meu caso, era um grande sonho porque eu sempre gostei muito de ler e de ver filmes, séries, documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e a Polónia foi um dos países mais afetados pelo nazismo. Portanto, eu hoje trago-vos a minha opinião sincera sobre a viagem, sobre a minha experiência. Quero trazer-vos dicas e organizei também um roteiro de 3 dias com o melhor da semana que eu passei por lá, caso vocês queiram fazer esta viagem num fim de semana, que é possível e dá perfeitamente. Portanto, fiquem desse lado. Uma das coisas que eu mais gostei e que foi assim das primeiras coisas que eu entendi quando cheguei a Cracóvia foi o facto deles não tentarem camuflar a sua história. Isto na Alemanha também acontece e eu acho que é de louvar. Eles não tentarem esconder aquilo que aconteceu e, portanto, quando vocês vão, pelo menos a Cracóvia, que foi a cidade que eu visitei, vocês vão andar na rua, no vosso passeio, e encontrar placas de homenagem, como é o exemplo desta que vou colocar aqui, que no caso, nesta zona havia um orfanato que tinha cerca de 200 crianças e o exército nazi entrou e, enfim, matou toda a gente. Portanto, eles fizeram esta pequena placa, esta pequena homenagem para dizer que ali tinha acontecido aquilo. E, portanto, ao longo da cidade vocês vão encontrar muitas destas placas em lugares aparentemente normais, comuns, onde parece que não aconteceu nada, mas, infelizmente, Cracóvia é uma cidade onde todos os cantos talvez tenham uma história triste por contar. E eu queria começar o vídeo por aqui porque eu acho que esta viagem não é propriamente uma viagem de descanso, sabem? Eu acho que quando nós viajamos nós podemos ter vários objetivos, vamos para descansar, para desligar, vamos para aprender, vamos para nos conectar a alguma coisa e, pelo menos no meu caso, eu não senti que isto fossem propriamente umas férias para ir relaxar, divertir-me. Obviamente que houve espaço para me divertir e para estar tranquila, mas no geral eu acho que se vocês forem à Polónia e aos campos de concentração, acho que podem aproveitar esta oportunidade para parar e refletir e pensar e entregarem-se também ao direito de ficar tristes e de ficarem desiludidos com aquilo que a nossa raça conseguiu fazer. Portanto, queria começar por aqui. E como disse, eu fiz um roteiro de 3 dias, portanto, para o primeiro dia eu começaria logo pelos campos de concentração. Deixem-me lá ver como é que eu vou falar sobre isto. Um mês antes de eu ir para a Polónia, eu organizei logo este dia e, na minha opinião, eu acho que vocês deviam de fazer isto logo no início da vossa viagem, que é para depois descansarem e relaxarem e terem também algum tempo para assimilar e digerir aquilo que vão ver nos campos de concentração. Vocês podem ir sozinhos, por vossa conta, apanham um autocarro, apanham um comboio, não pagam nada, os campos de concentração estão abertos ao público, portanto não têm de pagar bilhete, a visita é totalmente gratuita. No entanto, eu não recomendo que o façam dessa forma. Eu acho que se vocês estão a fazer esta viagem e querem visitar os campos de concentração de Auschwitz, acho que vocês devem sim de ir numa excursão, de ir com guia. Eu acho que a vossa experiência vai melhorar imenso. Vocês têm dezenas de opções na cidade, de empresas que fazem este tipo de visitas. Eu fui nesta e honestamente correu tudo super bem. Eles foram buscar-me ao hotel, deixaram-me depois no centro da cidade, mas se eu quisesse eles podiam ter-me deixado também no hotel. Apanhei 2 guias espetaculares, um guia que foi connosco no autocarro durante a viagem e uma guia que estava à nossa espera à porta dos campos de concentração, que nos explicou tudo. E eu acho que isto enriquece muito a vossa experiência porque, por mais conhecimento histórico que vocês tenham, há coisas dentro dos campos que,
enfim, que é muito difícil o comum mortal saber. Então ela foi-nos explicando tudo detalhadamente e eu acho que, pá, pelo menos para mim valeu muito a pena. Convém levarem uma mochila com o farnel, ok? Mesmo à pobre, mas é assim, levem comida, levem água, porque isto não é uma excursão em que vocês vão ter imensas oportunidades de ir a restaurantes. Né? Como podem calcular, à porta dos campos de concentração não estão propriamente uma enorme variedade de restaurantes para vocês comerem e honestamente, mesmo se houvesse, não teriam esse tempo. Portanto, peguem numa mochila, na vossa mala, levem comida, sandes, enfim, aquilo que vocês quiserem e levem água. Eu visitei os 2 campos de concentração, o de Auschwitz e o de Birkenau 2 e paguei 41 € por tudo. É assim, malta, 41 € para isto não é nada. Já para não falar que se vocês forem com guia, vocês entram imediatamente e não têm de ir para as filas, que pelo menos no dia em que eu estive lá, as filas eram enormes. Portanto, por 41 € eu acho que vale muito a pena entrarem diretamente sem esperar na fila, irem buscar-vos ao hotel, deixarem-vos no centro da cidade e terem alguém a explicar-vos tudo. Portanto, fica aqui a minha sugestão. Agora, uma opinião pessoal, pá, sem qualquer tipo de julgamento. Não estou a criticar ninguém que o faça. Mas eu honestamente não percebo. Malta que vai aos campos de concentração e que tem vontade de pegar na porra do telemóvel ou da máquina fotográfica e de fotografar uma montra com 2 toneladas de cabelo humano. Pá, isto é mesmo sem julgamento. É simplesmente uma cena que eu não percebo. Como é que há essa vontade de estar no sítio daqueles a tirar fotos? Por isso é assim, na minha opinião, que vale o que vale, e eu não sou ninguém na fila do pão, na minha opinião, tenham algum respeito e bom senso. Até porque a guia que eu apanhei nesse dia foi a primeira coisa que ela disse quando nós entramos. Ela disse: eu percebo, vocês são turistas, querem conhecer, muitos de vocês estão a fazer isto e é a única vez que vão estar aqui, eu percebo a vossa vontade em tirar fotos e em fazer vídeos, mas por favor, tenham noção do sítio onde estão. E ainda assim, eu tive pessoas do meu grupo, outros turistas, que passaram o dia inteiro com a merda do telefone a tirar fotos e eu pergunto-me, aquelas fotos são para o quê mesmo? E eu acho mesmo que deviam de guardar as fotos para quando forem à Torre Eiffel, ok? Eu tirei uma fotografia à entrada, antes de entrar nos campos de concentração e depois simplesmente disse-me o bom senso para não pegar mais no telemóvel e, sendo bem sincera, mesmo que eu quisesse ter pegado no telemóvel, eu acho que não teria conseguido. Porque aquele dia foi passado em silêncio. Sabem, simplesmente eu estava só a ouvir e a absorver aquilo e estava atenta àquilo que estava a ouvir e estava de vez em quando vinha um pensamento do eu estou a pisar este chão. Lembrei-me muitas vezes de filmes onde aparecem aqueles sítios e até o meu dia foi passado assim, entre isto aconteceu, eu estou aqui, que horror, como é que eu vou esquecer esta informação que eu acabei de ouvir da guia? Portanto, nem sequer tive a vontade de tirar fotos. Portanto, o facto de vocês não estarem sempre preocupados em tirar fotos, em primeiro lugar, é uma questão para mim de bom senso e, em segundo lugar, é também uma forma de vocês viverem aquilo, porque vocês foram até lá, estão noutro país, estão a pisar aquele chão, como eu estava a dizer, pagaram o vosso dinheiro para estar ali. Então, assim, malta, aproveitem. Outra coisa que eu vos queria dizer, quando os nazis perceberam que iriam perder a guerra, eles começaram a queimar tudo, para que não deixassem provas daquilo que haviam feito. Portanto, há muita coisa que foi queimada e que foi destruída. Ainda assim, vocês vão ter acesso a muitas coisas. Há uma câmara de gás e os respectivos fornos. Nós conseguimos entrar na câmara de gás. Objetos pessoais, fotografias, sapatos imensos, cabelos, como eu vos estava a dizer.
e pertences, sabem, objetos pessoais, malas das pessoas que iam lá parar, dos prisioneiros, e isso é impactante, malta, porque isso é vocês estarem no sítio e verem a história dos livros à vossa frente. Vocês também vão conseguir entrar numa das barracas onde eles dormiam, que eram barracas, obviamente, sem qualquer tipo de condições. As camas eram de madeira, era uma espécie de beliches com 3 andares, sendo que no último andar dormiam as pessoas que ainda estavam bem e que ainda estavam, enfim, dentro das suas faculdades físicas e mentais, e no último andar estavam então as pessoas que já estavam mesmo à espera da morte e que estavam doentes, enfim. Nós entramos nesse lugar. Vocês também podem ver uma parte que era uma espécie de zona dos castigos, e lá está daí novamente a importância da guia, porque se eu tivesse ido lá sozinha eu não saberia, enfim, o que era aquilo, em que, enfim, basicamente punham as pessoas lá dentro e obrigavam-nas a estar de pé semanas até elas morrerem. À parede que aparece, vocês veem filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto, sabem do que é que eu estou a falar, não é? A famosa parede negra onde executavam os prisioneiros, portanto, são coisas assim pesadas de visitar, principalmente quando vocês entram dentro da câmara de gás. É um lugar que mesmo energeticamente, e não me venham com a cena do não acredito em energias, tipo, nós somos feitos de energia, portanto vamos passar esta parte à frente. Energeticamente vocês percebem que ali morreram muitas pessoas, em suma é isso, é uma energia pesada, e não só por causa das pessoas que morreram lá, não é, mas as pessoas que estavam lá, porque nós não nos podemos esquecer que quem organizava os prisioneiros para as câmaras de gás, quem efetivava o ato, né, de os assassinar, quem colocava os corpos nos fornos, ou seja, toda essa logística não eram os alemães que faziam, eram os prisioneiros, ou seja, eles eram forçados a matarem-se uns aos outros, queimarem-se uns aos outros e, enfim, é uma visita pesada e um dia que eu acho que precisa de algum tempo para digerir. E eu queria ler-vos uma coisa que tenho aqui guardada, gostava de partilhar convosco. Das vítimas de Auschwitz, mais de 1 milhão foram judeus, mais de 140 mil foram polacos, cerca de 23 mil foram ciganos, cerca de 15 mil foram soviéticos prisioneiros de guerra e 25 mil faziam parte de outros grupos étnicos. Portanto, em suma, é uma experiência que eu acho dura, mas eu acho também necessária. Agora, sobre Cracóvia, e agora sim tenho fotos para vos mostrar. Só um pequeno contexto para vos explicar o que vou dizer a seguir. Na Polónia era onde estava a maior comunidade judaica da Europa, portanto, em Cracóvia vocês tinham a cidade dividia-se e vocês tinham a parte com os polacos e a parte só com os judeus. Portanto, a minha sugestão é que neste roteiro vocês aproveitem o segundo dia para visitar a parte judaica de Cracóvia, que é linda, ok? E é muito interessante. Vão visitar o bairro Kazimierz, não é assim que se diz, mas neste bairro foi onde eles criaram o famoso gueto, que agora não me estou a lembrar do nome, mas vou deixar aqui escrito. Os guetos, caso vocês não se lembrem das vossas aulas de história, não é que eu seja incrível também a história, mas pronto, estive lá e sei esta parte. Basicamente, os nazis, quando foram para a Polónia, eles criaram guetos para colocar os judeus e pessoas que não fossem de raça pura, não é? Como eles acreditavam. E, portanto, obrigaram-nos a construir um muro de, sei lá, 3 metros, 4 metros, para que eles ficassem todos aglomerados no mesmo ponto da cidade. Porquê? Porque eles acreditavam que os judeus tinham doenças e que, portanto, eles precisavam de estar confinados e amontoados para que a doença não se propagasse para as restantes pessoas. Portanto, eu acho que é
um lugar bastante interessante para vocês visitarem. Obviamente que essas paredes já não existem hoje em dia, mas existem, como é que se diz? Não é ruínas, mas pronto, vocês conseguem ter acesso ao muro original em alguns pontos. Há um filme incrível, vocês já devem ter visto certamente, chamado O Pianista, que fala precisamente sobre a vida do povo judeu nesses guetos. No caso do Pianista, eu acho que esse gueto até é em Varsóvia, não em Cracóvia, mas, enfim, o contexto é o mesmo. Eu até tinha aqui os números, ok. Então, 320 casas para mais de 17 mil pessoas. Portanto, imaginem, sendo que essas 17 mil pessoas iam sem nada. Iam se calhar só com uma malinha, mas deixavam os seus pertences todos em casa, obviamente. E depois dali eles iam para os campos de concentração. Portanto, aqueles guetos eram construídos pelos nazis como um serviço à saúde pública. Outra coisa, nesta zona também, eu aconselho-vos muito a irem visitar assim, uma das praças mais icónicas de Cracóvia, que era precisamente o lugar onde os judeus eram escolhidos ou não para irem para os campos de concentração. Esta praça também tem um nome que eu vou deixar aqui escrito, e ela tem, acho que são 33 cadeiras, não sei se são 33, mas pronto, que simboliza precisamente a espera do povo judeu. Quando eu digo povo judeu, pronto, vocês percebem, é ciganos, pessoas com deficiência, enfim, todos aqueles grupos perseguidos pelo nazismo, e portanto essas cadeiras simbolizam a espera para eles irem para os campos de concentração. E mesmo perto desta praça vocês têm o Museu do Schindler, da Fábrica de Schindler, Museu da Fábrica de Schindler. Que também deixo aqui a recomendação de filme. Se vocês nunca viram A Lista de Schindler, é um excelente filme para vocês verem, para ganharem aqui algum contexto. O Schindler basicamente fazia parte do regime nazi, e ele inicialmente começou a contratar judeus. Ele tinha uma fábrica na altura de tachos, panelas, que depois mais tarde virou também fábrica de armas, porque estavam em guerra, não é? E ele inicialmente começou por contratar judeus, porque, enfim, não tinha de lhes pagar e eles não tinham de ter qualquer tipo de condições. Mas o que é que acontece? O Schindler, com o passar do tempo, foi-se afeiçoando àquelas pessoas que trabalhavam com ele e acabou por investir grande parte da sua fortuna a salvar essas pessoas. Ele salvou centenas de pessoas. Existem atualmente mais de 6 mil descendentes do Schindler. Portanto, foi um homem que, apesar de fazer parte do regime nazi, ele ajudou bastantes pessoas. E ainda sobre o filme que recomendei, vocês no bairro que disse há pouco, que falei há pouco, conseguem ir ao local preciso onde o Steven Spielberg gravou uma das séries. Vou deixar também aqui a foto da cena do filme e a foto que eu tirei no lugar. Pronto. Mais coisas para o vosso segundo dia. Nesta zona, é assim, vocês têm muitas sinagogas, têm muitos restaurantes de comida judaica, que eu aconselho muito, né? É comida que se calhar vocês nunca experimentaram, eu pelo menos nunca tinha comido. Portanto, acho que deviam de aproveitar o segundo dia da vossa viagem para explorar a cultura judaica, para explorar as sinagogas. Entrem, muitas delas pagam-se, outras não, mas acho que é interessante. E outra coisa que eu recomendo sempre, que falo de viagens, enfim, as pessoas já não devem poder ouvir-me a dizer isto, mas pá, andem a pé. Não há melhor maneira de vocês conhecerem uma cidade, um país, do que andar a pé, ok? Conheçam, vão, explorem as ruas, percam-se. Para terminar o vosso segundo dia, eu recomendo muito vocês irem a esta praça. Se vocês meterem isto no Google Maps, vocês vão lá parar, e basicamente isto é o Caixo Sodré ali da zona, ok? É o bairro alto da zona, as pessoas convivem ali, e vocês têm barraquinhas onde podem comer, pá, uma cena que não é típica, não é judaica, não é comida judaica, mas é bastante típica ali daquela zona, chamada qualquer coisa. Zapiekanka?
Mas pronto, basicamente é um pãozinho com coisas em cima, um pãozinho quentinho. Portanto, para terminar este dia, vão a essa praça, que vai certamente estar cheia de jovens e pessoas a conviver. Sentem-se lá numa mesa ou sentem-se no chão, como eu, a comer a vossas à pé cenas e, enfim, terminem o segundo dia em beleza. Agora, para o terceiro dia, eu sugiro então, pronto, serem turistas à moda antiga, né? Irem à parte turística, ao centro de Cracóvia, que também é muito bonito e é uma forma de vocês encerrarem estes dias com alguma leveza. Foi nesta zona que nós fizemos um passeiozinho de barco, que foi muito bonito, estava um calor horroroso. Portanto, houve direito a caipirinhas no barco, pronto, também com a visita guiada em inglês para ver os pontos da cidade. Pá, um passeiozinho de barco só para descontrair sabe-se sempre bem. Paguei 12 euros. Também foi aqui que fomos ao Museu das Ilusões, que é assim, a minha criança interior ia a cantar quando eu estava a caminho do Museu das Ilusões, ia tão feliz, tipo, uau, isto vai ser tão divertido, mas não foi. Portanto, não incluam o Museu das Ilusões no vosso roteiro porque não vale a pena. Também vos recomendo irem a esta praça, que é a maior praça da Polónia e é daqui que vem uma das maiores lendas da cidade. Se vocês andarem por esta praça há algum tempo, vocês vão se aperceber que de hora em hora vão ouvir uma corneta lá do cimo da torre, e basicamente isto vem de uma lenda com mais de 700 anos, lenda essa que eu vou passar a ler, ok? Mas fui eu que escrevi o texto. Tradição tal, vem da altura em que Cracóvia e outras cidades europeias sofriam ataques de hordas de bárbaros pagãos. E parece que havia um sentinela que certa noite estava a vigiar a cidade e avistou os inimigos a aproximarem-se, começou a tocar a trombeta sem parar, até que o som ecoou por toda a cidade de Cracóvia e a cidade conseguiu salvar-se. Mas o que é que acontece nessa mesma noite? O sentinela levou com uma flecha e morreu. Portanto, isto é uma forma de homenagear esse senhor, não é? Que salvou a cidade de Cracóvia nessa noite. É uma coisa gira de saber ou não? Por último, quero dar-vos uma dica que é assim, pá, se vocês não aproveitarem isto, eu não sei o que é que vocês andam a fazer à vossa vida, que é, Cracóvia tem tours grátis. Se vocês repararem, vocês de vez em quando vão ver pessoas com chapéus de sol às cores. Essas pessoas são, na verdade, guias turísticos que fazem de forma gratuita passeios pela cidade e vos ensinam coisas. Eu aprendi imenso, não só sobre o Holocausto, como sobre a própria cidade, sobre a cultura polaca, com esse guia. Foi muito divertido. E é uma forma também de vocês conhecerem outras pessoas, outros turistas que estão a fazer a mesma viagem que vocês, portanto aproveitem porque é grátis. Para terminar este vídeo quero deixar-vos uma data. 27 de janeiro de 1945 foi o dia em que foram libertados os prisioneiros de Auschwitz. Fez agora em 2025 80 anos, o que significa que isto aconteceu ontem. O que significa que, à data da gravação deste meu vídeo, existem pessoas vivas que sobreviveram ao Holocausto. Não há nenhum outro animal que faça isto aos da sua própria espécie. E relembrar também que o Hitler era um homem bastante inteligente, bastante carismático e tinha muito talento para discursar para as massas. Ele foi eleito democraticamente, ok? O Hitler teve poder porque as pessoas votaram no Hitler e deram esse poder ao Hitler, e com esse poder ele fez isto. Portanto, queria terminar aqui. Espero que este vídeo tenha sido útil, caso vocês queiram fazer esta viagem. Espero que a façam e que tenham coragem de visitar os campos de concentração, de ir lá, de ver com os vossos próprios olhos, principalmente agora. Agora mais do que nunca. Eu acho que o mundo está a ficar outra vez num lugar muito feio e escuro. Tá? Então é isso. Já sabem que eu regresso todos os domingos. Beijo.